Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Iremos meditar e orar. Agradecemos a todos vocês que oram conosco e que nas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos e nomes que também estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que leem os comentários e oram por alguns daqueles pedidos que ali estão. Lá os pedidos estão na íntegra, como as pessoas nos mandam, e aqui no canal, nestes momentos, nós às vezes não damos todos os detalhes porque o tempo não nos permite. Então leia sempre os comentários, os pedidos de oração que ali estão e ore por alguns desses pedidos. Nós iremos fazer uma reflexão na palavra de Deus, logo depois nós iremos orar. Iremos hoje meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no verso 7, nos diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Pedro, ele tinha visto Jesus muitas outras vezes, em diferentes circunstâncias. Jesus sempre estava pronto a realizar algum milagre. Por exemplo, Pedro viu Jesus se levantar no barco e acalmar a tempestade com uma única palavra. Pedro, ele mesmo foi resgatado quando estava afundando nas águas, naquela noite tempestuosa. Pedro, ele tinha visto Jesus estender as mãos e com um toque curar leprosos. Pedro testemunhou a cena em que Jesus tinha ressuscitado um morto, enterrado havia 4 dias. Pedro esteve com Jesus no Monte da Transfiguração e viu a glória de Jesus. Pedro, pessoalmente, havia visto Jesus submetendo e expulsando demônios, mas nada disso havia convertido Pedro. Agora, em imenso contraste, aquele que repreendera os ventos, que curara os leprosos, que ressuscitara os mortos e fora glorificado no monte, está ali, à sua frente, sozinho, sofrendo o abuso dos homens, acusado e desprezado. Na providência divina, o cantar de um galo chama a atenção de Pedro para Jesus. E aí os olhares se cruzam. Jesus tentou antes chamar a atenção de Pedro para conduzi-lo a uma compreensão realista de si, de sua autossuficiência, de sua arrogância. Mas a tentativa de Jesus não surtiu qualquer efeito. Agora é o olhar de Jesus que o toca e comove. Não há nenhuma repreensão ou acusação naquele olhar de Jesus para Pedro. Isso faz o que nada tivera poder de realizar. Esse é o poder inexplicável da graça, mais bela e poderosa do que qualquer outro recurso. A graça nos constrange, nos subjuga, nos persuade e também nos transforma. Certamente, o olhar de Jesus alcançou Pedro. Mas Pedro tinha que ser restaurado diante dos outros discípulos. Pedro ainda sente-se curvado sob um enorme fardo de vergonha e remorso. As mulheres foram ao sepulcro e o anjo disse para as mulheres em Marcos 16, verso 6, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí, no verso 7 do capítulo 16 de Marcos, nós vemos aqui que Pedro é nominalmente mencionado. Jesus queria se encontrar com Pedro. E como você acha que Pedro teria se sentido ao ouvir que Jesus queria se encontrar com ele? Jesus, o líder extraordinário, estava erguendo novamente o apóstolo Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 e 5, Paulo sugere que antes de Jesus aparecer a qualquer outro discípulo, Jesus teve uma audiência a sós com Pedro
Está aqui, olha, em 1 Coríntios 15, versos 4 e 5. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Vejam, aqui sugere que antes de Jesus se encontrar com todos os discípulos, ele se encontrou com Pedro. Na privacidade desse encontro, Pedro teve a oportunidade de dobrar-se perante Jesus e pedir perdão por todos os anos de cegueira. E lá, só eles dois, Jesus restaura Pedro completamente. Pedro, eu o perdoo. Eu havia orado por você, agora vá e testemunhe de mim. Esse perdão e também esse desafio são colocados diante de cada um de nós. Aqui nós vemos o poder da graça. Quem sabe alguém que está acompanhando esta reflexão tem tido tantas oportunidades de se entregar completamente a Jesus, de fazer a vontade de Jesus, mas tem relutado em se entregar completamente, tem postergado esse momento desse encontro. E Pedro, que viu tantos milagres durante 3 anos e meio, ainda não estava convertido. Somente quando Jesus estava sendo julgado, que o galo canta, e Pedro olha para Jesus, Jesus está olhando para Pedro, dentro dos olhos de Pedro, é que Pedro se converte. Isso é graça. Jesus não acusou Pedro, Jesus não nos acusa. Jesus, ele quer nos perdoar. E como é que nós vamos reagir a tão grande amor demonstrado por Jesus por cada um de nós? Jesus perdoou Pedro. Por quê? Porque Jesus conhece cada um de nós, ele sabe que somos fracos, somos pecadores. Agora houve uma transformação, houve uma mudança. Depois que Pedro, o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus, Pedro, ele se converte. Pedro é mudado, é transformado, ele se tornou o grande apóstolo Pedro. Que possamos também olhar dentro dos olhos de Jesus e receber dele a graça, o perdão e a salvação, e sermos usados por ele para testemunharmos de tudo que ele pode fazer por cada um de nós e de que ele muito em breve vai voltar. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar pedidos e agradecimento. É hora de todos nós falarmos com Deus, abrirmos o coração. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença e te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de podermos meditar em Tua palavra e também de orar, apresentar a Ti nomes que nos são enviados para que oremos em favor dessas pessoas. Tu conheces cada um, Pai, Tu sabes as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Ó Senhor, tenha misericórdia, estenda as Tuas mãos, realize milagres, curas, libertação, salvação. Ó Pai, sabemos que Tu nos conheces e sabes que somos carentes da Tua graça, do Teu perdão, assim como Pedro foi alcançado por Tua graça e se converteu naquele momento em que Tu estava sendo julgado por Pilatos. E então, dentro dos olhos de Pedro, Tu não o condenaste, Tu o amaste e ele se rendeu completamente a Ti. Que possamos também, Pai, nos render a Ti e sermos usados por Ti em todas as situações. Nós temos aqui o agradecimento da Aline, ela agradece as orações em favor dela. Vamos continuar orando por Aline. A Aline pede por sua mãe, que está com dengue, a irmã Maria, que Tu possas restaurar a saúde da Maria, mãe da Aline. E também a Aline, ela pede por causas que eles têm na justiça e que está demorando sair a solução. Que Tu abençoes, Pai, que seja agilizado esses processos. A Aline também pede pelo filho Davi. Ela diz que ele passa a noite em frente ao computador. Tenha misericórdia, Pai. E esse mal tem atingido a maioria dos jovens, dos adolescentes de hoje em dia. Que nós possamos, Pai, ter sabedoria para educar e não permitir que os nossos filhos passem tanto tempo em frente a um computador. Dilma Reis, ela pede por ela e família. Marcos Siqueira pede por ele, pela esposa Fátima e por todos os familiares. Paula Alice Evangelista pede que Tu abençoes, que ela encontre a solução para muitas dores que ela tem sentido em seu corpo e também
um problema que ela está tendo agora na sua cabeça. Tenha misericórdia da Paula Alice e abençoe também os seus familiares, os filhos, que possam sentir a tua presença e te buscar enquanto é tempo. Dorinha pede por ela, para que se recupere de problemas que tem atravessado, pede pela irmã Raimundinha, pede por sua mãe Maria Estela e também pede por sua irmã Antônia Almeida e por todos os demais familiares, que tu derrame as tuas bênçãos sobre cada um. Daniel Moura continua agradecendo por estarmos orando por ele, pela esposa Aparecida, que eles possam também ter os problemas solucionados de acordo com a tua vontade. Ana Maria pede por ela e seus familiares, em especial pede pelo filho Tadeu, que tu dês vitórias a ele, Pai. Terezinha, lá de São Carlos, pede por ela, sua saúde, pede por Sueli, sua filha, pelo Odair, que é o seu filho, e também por Gabriel, que é o neto, que tu estejas presente na vida de cada um deles, Pai. Eles têm muitos problemas a serem resolvidos, que tu os ajudes. Jair José Medeiros Machado pede por ele e família, especialmente pede por o filho que está com um dente infeccionado, que também possa encontrar a solução deste problema. José Geraldo da Conceição pede por ele e família. Aparecida Tolentino pede por ela, pede pelos filhos. Maria Ângela pedindo por ela e família. Antônio Albuquerque também pede por ele e família. Manuel Fernandes por ele e família. Jomara Cristina continua pedindo que tu a abençoes, que ela continue firme, perseverando na fé. Sinale Nascimento pede por seus familiares e especialmente também por sua saúde e exames que ela tem feito, que tu abençoes, Pai, que tudo transcorra bem. Dina Teixeira de Jesus pedindo por ela, pelos filhos e por todos doentes. Tamira Fagundes pede por ela, pede por Karina, por Lucelina, Claudete, Eunice, Enilde, Cristiane, Christian, Cleri, Edson, Joana, Eduardo, Priscila, Regina, Ivo, Kleber, Sérgio e Zilma. Diz ela aqui que cada um tem um tipo de problema e tu conheces cada um individualmente, que tu derrames as tuas bênçãos sobre eles, Pai. Luísa Manuel agradece por também estarmos sempre em oração por ela e pede que tu abençoes, Pai, dando vitórias também nas necessidades e lutas que ela enfrenta. Terezinha Passos pedindo por ela e família. Luzia Alves e Valdino Mendes Oliose pede que tu estejas com eles, abençoando-os e dando vitórias. Doralice Santos, pedindo por ela e família. Rui, ele pede que oremos em seu favor e ele quer deixar as drogas e que ele possa receber a força e o poder que tu tens para que ele seja liberto, Pai, deste terrível vício que são as drogas. Luiz Henrique Pereira pede especialmente por seu irmão Davi Lucas. Tu sabes qual é o problema que ele enfrenta, que tu também concedas ao Davi Lucas a vitória, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que todos os demais pedidos que aqui estão, tu conheces e com certeza tu já estás trabalhando em cada caso, concedendo as bênçãos, concedendo vitórias, que possamos sempre estar confiantes em ti e buscando em ti a solução dos nossos problemas. Tenhas misericórdia, Pai, de cada um de nós, perdoe os nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.